Defesa dos dois cavalos, variante com cavalo G5. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, cavalo G5. Uma opção bem agressiva da defesa dos dois cavalos. As brancas imediatamente ameaçam o peão F7. A defesa correta é D5, obstruindo a diagonal. Após E toma D5, as negras têm várias opções aqui. B5, cavalo D4, cavalo toma D5 ou cavalo A5. Cavalo toma D5 permite o ataque fegatelo, que é com cavalo F7 agora. Mas mais preciso é D4. E depois de bispo E7, cavalo toma F7, rei toma F7, dama F3 cheque, rei E6, cavalo C3 ameaçando ganhar o cavalo de D5, as negras têm que jogar cavalo de C B4. As brancas agora podem empatar com cheque perpétuo depois de bispo toma D5, cavalo toma D5, dama G4 cheque, rei F7, dama F3 cheque, rei E6, o rei tem que ficar defendendo esse cavalo, e as brancas podem continuar o ataque, desenvolvendo as peças normalmente, com roque por exemplo, ou dar o perpétuo. Mas depois de dama G4 cheque, as negras não podem recusar o perpétuo, por exemplo, rei D6, D toma E5 cheque, rei C5, B4 cheque, cavalo B4, bispo E3 cheque, rei C6, dama C4 cheque, e o rei é obrigado a entrar na coluna D, e depois de rocão ou torre D1, as brancas estão completamente ganhas. Bispo B4 foi jogado na partida Bob Fish e Grunberg em 1964. É um erro devido a bispo toma D5, recuperando imediatamente a peça, rei D6 com o rei das negras no meio do tabuleiro. Seguiu bispo toma C6, bispo toma C3, B toma C3, B toma C6, o rei está muito exposto. Bispo A3 cheque, rei A6, roque, dama D5, as negras tentam trocar a dama para impedir o ataque em cima do rei negro, dama H5, E4 mais uma vez, dama H4, G5, dama H5, dama F5, F3, abrir linhas, abrir colunas para atacar o rei negro é uma boa ideia, dama G6, dama G4 cheque, dama F5, e aqui o Fish aceita, porque depois de dama toma F5, rei toma F5, F toma E4 cheque, a vantagem de peões material é decisiva para as brancas. E se rei toma E4, que foi o que o Grunberg fez, entrou no arreio de mate com torre de A E1 cheque, rei D5, torre E5 cheque, e abandonou porque não tem defesa para o mate depois de rei C4, torre C5. A linha mais jogada é cavalo A5, e depois de bispo B5 cheque, cobrir de bispo. O Morph jogava uma linha com D3 aqui, pouco usada hoje em dia. Depois de H6, cavalo F3, E4, dama E2, cavalo toma C4, D toma C4, bispo C5, cavalo de FD2. Apesar de igual, a posição das brancas é muito desconfortável, as peças estão muito descoordenadas ainda, linha muito pouco usada hoje em dia. Com bispo B5 cheque, as negras podem jogar aí bispo D7. Também é um bom lance, mas o mais usual é C6, e depois de D toma C6, B toma C6, bispo E2, nós estamos numa das linhas principais dessa variante, seguindo a partida Spassky e Geller. H6, cavalo F3, E4, as negras vão ganhando tempo em cima das peças do branco, cavalo E5, o cavalo foi para F3, G5, voltou para F3 e não está numa posição sólida em E5. Depois de dama C7, a vantagem de espaço e desenvolvimento das negras compensa o de sobre o peão. F4 para defender o cavalo, F toma E3, cavalo toma F3, bispo D6, roque, D4, C5, cavalo C3, A6, impedindo o cavalo B5, que trocaria o poderoso bispo de D6, rei H1, bispo B7, bispo E3, torre de A D8. As negras ainda têm vantagem de desenvolvimento, é difícil de desenvolver a torre A1. Bispo G1, torre de F E8, torre A1, cavalo C6, recentralizando esse cavalo. Agora, D toma C5 seguiria bispo C5.
captura C5, já que é um descoberto em cima da dama, e depois de bispo D3, por exemplo, cavalo B4, as negras mantêm uma forte pressão, as peças estão muito ativas, muito bem colocadas, né? Depois de D5, cavalo B4, bispo C4, torre toma E1, se capturar de dama, vai perder o peão de D5. Então teve que capturar de cavalo, atrasando novamente, bispo S5, dama F3, cavalo de DB5, recuperando o peão, né, com jogo melhor para as pretas por causa da pressão que continua. Cavalo toma D5, bispo toma D5, bispo toma D5, torre toma D5, cavalo D3, ainda estamos com a torre lá em A1, bispo D4, dama F4, continuando, tentando enviar com trocas, dama B7, torre A1, bispo toma G1, rei toma G1, torre D4, dama F2, dama D5, torre E5, dama D8. Finalmente as brancas conseguiram uma atividade suficiente das peças para igualar. H3, C4, cavalo E1, torre D1, C3, torre B1, as negras ainda continuam atacando, torre E2, dama D8 ameaçando o peão de B2, dama C5, torre toma B2, torre toma B2, dama toma B2, dama C8 cheque, rei H7, dama F5 cheque, rei G8, e acordar o empate, porque o perpétuo é inevitável.